E o processador que está aí dentro do seu PC é fabricado aqui, no meio do deserto do Arizona. Exatamente, as instalações da Intel, a Fab 52, responsável pela fabricação dos processadores no processo 18A da Intel. A gente teve a oportunidade de visitar essa fábrica que é simplesmente gigantesca e, mais do que isso, ela continua em expansão. Pois é, a gente tem a Fab 52, a Fab 62 e eu consegui visitar lá dentro para mostrar para vocês como que tá esse processo de fabricação. Será que a Intel vai realmente conseguir fazer processadores nos Estados Unidos de última geração? E claro, a Intel ficou ainda maior. Olha só o tamanho do chip que eles estão trazendo agora. Tá brincando comigo, pegadinho? Não, calma, não é assim. Ele não cresceu tanto assim. Esse aqui são os novos processadores Panther Lake para mobile da Intel. Essa daqui é a versão, inclusive, de maior performance. E esse aqui é o wafer de 18A, de 1.8 nanômetros da Intel. Eu não vou pegar esse aqui, vale muito mais do que o país inteiro. Nossa! E aqui, inclusive, a gente tem a representação desse chip de alta performance que vai trazer uma GPU de nova geração. Aqui nós temos uma Z3, que agora também vai se chamar Battle Major B, mas ela é uma GPU de nova geração. Inclusive, essa daqui é uma versão com bastante performance. Essa é a versão completa do chip com 16 núcleos, com 4 núcleos de Low Power Efficiency, que é esse núcleozinho, essa ilhazinha aqui de alta eficiência. Nós temos 8 núcleos de eficiência e 4 núcleos de performance. E a gente aproveitou para dar uma olhadinha na GPU Z3, que inclusive já está aqui, a gente conseguiu ver uma demo dela rodando com novos recursos que também vão chegar para desktop e para as GPUs de gerações anteriores. Mas ali a gente consegue ver a performance que provavelmente vai equipar as GPUs Celeste, não sei se vai ser Celeste ou o que vai ser, mas as GPUs da próxima geração. E uma das evoluções provavelmente mais importantes e interessantes que teve na nova geração dos Panther Lake é justamente em relação à webcam. A gente tem uma IPU 7.5, uma IPU 7.5, que é uma evolução e que vai ajudar bastante no processamento de imagem da sua câmera. Tradicionalmente, câmera de notebook não é exatamente a coisa mais precisa do mundo, mas agora a gente tem uma melhoria, fazendo utilização inclusive do pacote todo, né, de processamento para inteligência artificial, não só da NPU, mas separando o processamento onde é necessário. O que a gente vê agora é o Local Tone Mapping, onde a gente vê uma melhoria na localização das cores. A gente vê também o ISP discreto. Olha só a diferença da iluminação de um lado para o outro, né? É absurdo, cara, muda muito, muito. É a diferença de você pegar uma câmera boa para uma câmera ruim, mas sem você precisar mudar bruscamente. Porque as câmeras hoje em dia elas não são ruins nos notebooks, o problema é o processamento de imagem. Por isso que a gente vê, por exemplo, no MacBook uma imagem tão boa, porque o processamento de imagem é realmente muito bom. Então a gente consegue ver diferenças importantes, né, de um lado para o outro. A inteligência artificial finalmente sendo utilizada para coisas que a gente realmente precisava nos notebooks. Para situações de baixa luminosidade, a gente tem a melhoria, a gente tem o HDR Staggering agora, que faz basicamente uma interpolação das imagens, né? Ele acaba interpolando imagens de alta e baixa iluminação para conseguir criar uma imagem com um contraste que faça mais sentido com a realidade. Eu acho que, inclusive, esse é o ponto. São imagens bem mais realistas, bem mais naturais e mais limpas, né? Então a gente tem remoção de ruído, a gente tem melhora na iluminação, enfim, é um pacote bem mais completo. É difícil a gente conseguir mostrar para vocês no vídeo do vídeo, mas eu posso dizer para vocês que, pessoalmente, a diferença é muito grande. Nice.
E esse aqui é um take basicamente para o meu editor, ou para todos os editores, né? Para quem trabalha com o pacote Adobe, a gente tem uma novidade aqui pro Premiere, para edição de vídeo. Isso aqui vai facilitar bastante a vida, principalmente em quem usa, né, os notebooks para trabalhar, o que é bastante gente. E aqui o que acontece é, essa nova implementação, né, ela facilita para você localizar arquivos ou localizar pontos específicos do arquivo. Então aqui, por exemplo, ele colocou na busca, né, para encontrar o cara com uma jaqueta azul. O programa encontrou basicamente tudo que tinha nos arquivos de imagem. Aí se ele colocar aqui, por exemplo, água, ele vai procurar todas as imagens que tenham água. Colocar o esqui na água, ele vai encontrar todas as imagens que tenham, ou todos os trechos de vídeo que tenha, e vai disponibilizar isso para o editor. Ele mostrou aqui também, por exemplo, o Auto Color Grade. Então, imagina você ter que ficar mudando, né, manualmente toda vez aqui os níveis de cor. A gente já tem isso em fotos faz bastante tempo, mas agora a gente tem para vídeo. É só apertar aqui o botão automático, né? Olha lá, reiniciou, automático, e ele faz o color grading de toda a timeline, de um arquivo ou de vários arquivos. E basicamente o que eles estavam comentando é que isso aqui é para facilitar a vida, né? Obviamente você ainda pode fazer manualmente, alguns vão preferir fazer manualmente, mas isso aqui é para economizar tempo. E tudo isso está sendo feito processado diretamente na GPU. Pois é, está sendo processado na GPU. E eu perguntei aqui em relação à capacidade de processamento, quanto que isso ocupa da GPU. Ele falou que depende, obviamente, da tarefa, mas aqui por volta de uns 30%. E óbvio, você vai utilizar 30% enquanto você está precisando desse recurso. Depois, você vai ter a GPU de volta. Esse é um recurso bem interessante e a gente está vendo o uso da inteligência artificial com o processamento local funcionando muito bem, né? Isso aqui não faz nem muito sentido, né? Você vai processar na nuvem como se os seus arquivos estão diretamente na máquina. Então é muito disso que a gente tem falado sobre o processamento de IA diretamente na borda ou diretamente no seu equipamento. E aqui é um cenário real que faz bastante sentido. De nada, editor. Muito obrigado. E aqui a gente tem um sistema com Panther Lake rodando. Na verdade, essa daqui é uma plataforma para validação. A gente já mostrou essa plataforma, inclusive, lá na Computex. Basicamente é um chassis, né, com a panterinha aqui e com o sistema rodando aqui dentro. Essa é uma placa-mãe de engenharia, né, onde ele pode fazer várias alterações e testar diferentes configurações. Aqui ela está rodando com os módulos DDR5 e a gente tem um CPU instalado aqui, né, ou um SoC instalado. E é basicamente uma placa-mãe para PC, né? A gente consegue ver aqui, ela tem algumas configurações, acho que isso aqui é até um slot PCI. Mas enfim, isso aqui é um projeto de engenharia, óbvio que você não vai comprar isso. Tampouco esse, porque esse aqui é um dev kit, eu acho que ele até vai estar disponível para você vender, mas ele lembra muito os NUCzinhos, né? Ele é um mini PCzinho compacto, que saudade dos NUC. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Essa daqui é a mesma placa-mãe que tá lá para validação. Você vê que é legal porque ele tem um socket onde você pode fazer a instalação, né, do CPU, não é aquela forma tradicional que a gente está acostumado, mas basicamente você vai fazer um encaixe aqui do CPU sem precisar fazer solda e ressolda, né, aquele trabalho mais complexo, ou talvez precise, enfim. Aqui a gente tem o que eu queria mostrar para vocês, que é o encaixe para o módulo de memória. Lá vocês viram a memória DDR5 e aqui vocês estão vendo um encaixe diferente. Aqui vai a memória RAM, porque a memória RAM é uma LPCAMM 2. A gente mostrou para vocês as CAMM 2, né, mas elas meio que acabaram não sendo utilizadas. Aqui a gente tem uma outra possibilidade. Isso aqui é suportado agora, né, pelos Panther Lake, mas vai depender muito da implementação de cada fabricante. Isso porque o que os engenheiros estavam explicando pra gente é que existe um custo mais elevado para você fazer a implementação disso. Enquanto você paga alguns centavos para implementar a memória DDR, como a gente sabia, com os encaixes, com os slots, aqui fica muito mais caro. Por quê? Porque você precisa fazer a implementação com as plaquinhas de pressão e tudo mais. Mas o lado legal é que você teria a possibilidade de colocar essa próxima geração de memórias no seu notebook. Ela possibilita, né, velocidades mais rápidas, uma conexão mais eficiente, mas principalmente ela permite isso numa nova geração, né? A DDR ela já está caindo meio que nos seus limites, né? Então ela vai acabar em algum momento sendo descontinuada e os LP podem ser uma opção. Os Panther Lake vão suportar, a gente não sabe se isso vai ser ou não utilizado em quantidade, mas quanto mais for implementado, mais vai ficando barato. Então eu espero que eles realmente coloquem em uso, porque é uma possibilidade para a gente conseguir velocidades mais altas, principalmente quando você precisa de um processamento para GPU, para NPU ou para o CPU, e que você necessita de uma memória mais rápida. Então tomara que isso caia em uso para que a gente consiga finalmente ter acesso aos módulos LPCAMM 2. Mas ó, bem interessante, né? Os módulozinhos com os contatos de ouro aqui, lembra bastante dos processadores, inclusive. E ó, o gatinho aqui, ó,
bigodinho do gatinho, vai conseguir suportar. Tá, mas a gente falou de eficiência energética e tem que mostrar isso na prática. E aqui eles já tem notebooks, né? Isso aqui são versões de engenharia dos notebooks. Aqui tá rodando o Panther Lake, aqui tá rodando o Arrow Lake, lembrando que tem o Arrow Lake para notebooks também, né? São os notebooks de alta performance. Olha o tamanho desse notebook aqui, né? Gigantesco. É tipo um notebook gamer ou um notebook para inteligência artificial ou para workloads, enfim. E aqui a gente tem o Lunar Lake, né? O Lunar Lake que foi a última geração e inclusive é interessante porque dá pra gente ter uma noção aqui da diferença entre esses projetos, né? O que isso significa? Bom, o Arrow Lake H, que é a versão aí que é de maior performance, ele tem 6 núcleos de performance, mais 8 núcleos de eficiência e 2 núcleos low power. Só que eles são 2 núcleos low power menores, né? Aqui a gente tem 4 núcleos low power no Lunar Lake Efficiency e a gente tem aqui no Panther Lake 4 também. Obviamente a gente teve uma melhoria, né? Aqui no Panther Lake com a nova geração dos cores Darkmount e eles estão mostrando na prática como é que está funcionando essa questão da eficiência energética. Bom, aqui a gente tem o Lunar Lake rodando, né? Todos eles estão rodando as mesmas tarefas, a gente consegue ver aqui, inclusive, a utilização, né, dos e-cores. Então, praticamente todo o processo está sendo utilizado aqui nos 4 e-cores low power. Aí a gente passa aqui pro Panther Lake, né, para a nova geração, e a gente continua conseguindo colocar todo o trabalho aqui nos low power, mas eles estão tendo um trabalho menor, então isso, obviamente, traz um consumo de energia menor. Mas o mais interessante é que aqui nos processadores Arrow Lake, para a gente conseguir fazer a mesma tarefa, a gente já começa a utilizar outros núcleos como os e-core, a gente não consegue mais colocar nos low power, o que obviamente vai resultar num consumo maior nos Arrow Lake. Então aqui o objetivo é justamente mostrar que a gente consegue executar a mesma tarefa, inclusive com uma carga menor, com consumo menor no Panther Lake. Então basicamente a gente tem uma performance aqui de Arrow Lake, na verdade uma performance igual neles, mas com mais eficiência no Panther Lake. Bem interessante, inclusive, a gente conseguir visualizar aqui, né, qual que é a diferença entre eles. O Lunar Lake sem os e-core e agora com o Panther Lake com os e-core. E aqui a gente tem a nova Z3, a nova GPU que vai equipar os Panther Lake. Essa é uma GPU de nova geração e é confuso porque eles colocaram o B de novo na frente e o B é basicamente o que dizia que era uma placa de segunda geração. Você deve perceber, por exemplo, nas GPUs para desktop com a B580 e a B570 e o B é de Battlemage de Z2, do XZ2. E agora a gente tem uma Z3 com B na frente também. É meio confuso, mas o que importa é que essa é uma GPU de nova geração. E junto com essa nova GPU, eles estão trazendo também novos recursos. Agora a gente tem o ZSS Multi-Frame Generation, que é um recurso que é similar ao que a gente já está vendo, por exemplo, nas GPUs da NVIDIA, com o DLSS 4 com o Multi-Frame Generation. Aqui, inclusive, a Intel fez o favor de nos lembrar de que isso não é performance. Eles mostraram as informações, inclusive mostraram alguns dados de performance, mas eles explicaram que a performance é a performance bruta em rasterização e o restante, o que a gente está vendo, é frame gerado por inteligência artificial. Assim como acontece nas placas da NVIDIA, você consegue gerar agora até 3 frames adicionais com o Multi-Frame Generation 4 e o ZSS com Multi-Frame Generation ele vai estar implementado em alguns jogos já no lançamento, como por exemplo no novo Dying Light e como por exemplo no Painkiller novo. Ele também vai ser um recurso que você vai conseguir ativar via driver. Ele vai ter o Driver Override, que é um recurso que também já está presente, por exemplo, nas placas da NVIDIA, onde você pode pegar jogos que já têm o suporte ao ZSS e substituir pelo suporte à nova geração com o Frame Generation, com o Multi-Frame Generation. Esse é um passo bem importante porque a AMD ainda está presa no Frame Generation e a Intel já está partindo para o Multi-Frame Generation. A gente também conseguiu ver um pouquinho da performance, deu para a gente testar aqui. A Intel não está apresentando números de performance por enquanto, até porque essas GPUs só vão ser lançadas depois da CES, vão ser apresentadas na CES e ser lançadas junto com os notebooks Panther Lake, que vão equipar a nova geração, e a gente não deve ter nenhum número de performance oficial por enquanto. É claro que em algum momento isso vai dar vazão. Mas eu consegui ter uma noção aqui da performance dessas GPUs testando. O Painkiller ele tá rodando aqui em Full HD, com praticamente tudo no Ultra, e com os SS no modo Ultra Quality. Então assim, tipo, ele tá rodando com muita margem ainda para você aumentar a performance. Ele tava rodando ali na casa dos 50 FPS e a gente conseguiu ver uma fluidez bem legal. Aí para aumentar a fluidez, obviamente eles adicionaram o Frame Generation, que você pode colocar até X4 fazendo override por driver, mas não necessariamente você precisa utilizar o Multi-Frame Generation X4. Aliás, aqui daria para você aumentar mais a performance. Aqui tava numa configuração de 45 watts,
projetos, muito provavelmente num handheld de próxima geração, tá? Não vou dizer exatamente o que eu acho que é, mas eu acho que é um próximo claw. E a gente viu também outro notebook rodando ali na casa dos 28 watts. E no outro notebook, pelo menos segundo o pessoal da Intel, porque a gente não pôde testar, a performance não era muito diferente não. Então tá bem eficiente essa nova geração de GPUs Z3. Eu só fico triste que eles poderiam muito bem ter colocado o Celestial e ter deixado as coisas mais fáceis. Mas enfim, eu perguntei pro pai da criança e nem ele sabe exatamente por que a criança chama isso agora. Tá um pouco confuso. A gente também viu, obviamente, outros recursos aqui de GPU, né? Nós vimos utilizando em programas de edição com combinação de NPU e tal. Inclusive, é importante que essa GPU aqui, a mais poderosa que tem, né? Com 12 unidades computacionais, com 12 Z-cores, essa GPU ela agora tem um acesso a uma quantidade maior de memória. Antes as GPUs, né, de Lunar Lake, por exemplo, elas só tinham acesso a no máximo 32 GB, que era a configuração disponível, onde você colocava no SoC, ou seja, estava para colocar no máximo 32. Agora com acesso a mais memória, ou praticamente 96 GB de memória na configuração topo com o LPDDR5X e com uma taxa de transferência bem mais alta, com 9.600 megatransfers por segundo, a gente tem uma capacidade de processamento muito maior para essa GPU. Ela agora também tem um side cachezinho para ajudar, e com isso você consegue fazer não só, obviamente, rodar jogos, mas também fazer processamento de inteligência artificial. Esse era um recurso interessante porque se você pegar a GPU da AMD, que é capaz de fazer isso, que são justamente as super APUs, os Ryzen AI 9 395 Plus, eles são APUs bem mais caras, que equipam hoje sistemas que são focados, né, para inteligência artificial, e a vantagem é justamente ter acesso a uma quantidade maior de memória. Agora a Intel consegue isso com um chip mais barato. Bom, se vai ser mais barato, eu não sei, mas provavelmente, porque só pelo tamanho de área já dá para notar, porque ele não é um chip gigantesco como o chip da AMD. E você vai ter acesso a uma quantidade bem maior de memória, o que possibilita modelos de inteligência artificial mais complexos. Eu sei que vocês provavelmente não estão interessados em modelos de inteligência artificial, mas sabe, se vocês querem que as Battlemage, as ARC ou as placas de vídeo da Intel floresçam, vivam e virem placas de vídeo de alta performance, você tem que torcer para ela ser uma boa placa para inteligência artificial, porque é isso aí que vai financiar, no fim das contas, as nossas placas gamers. É verdade. Aliás, eu aproveitei para confirmar aqui, a data de lançamento vai ser junto com os Panther Lake, então seria muito bom que chegasse antes, mas infelizmente vai ser só quando for lançada a próxima geração de notebooks. Então a gente só deve ver isso no comecinho do ano que vem, mas a boa notícia é que todos os jogos que tiverem suporte ao ZSS Frame Generation vai ter o suporte ao ZSS Multi Frame Generation, e as placas das gerações anteriores também vão ter suporte. Então a gente vai ter suporte aí para as ARC A de primeira geração, as ARC B, todas as placas que tiverem suporte a Frame Generation, os ZSS vão ter suporte ao Multi Frame Generation da Intel. E aqui a gente vai conseguir testar em tempo real. Bom, Painkiller é um jogo bem rápido, né? Um jogo de ação, tiro em primeira pessoa, onde você consegue sentir principalmente a latência. É claro, galera, ainda não tem milagre, né? Você consegue perceber a latência, mas um outro ponto que adiciona bastante quando você coloca o Multi-Frame Generation são os artefatos. E aqui é uma parte fácil de você notar. Você consegue ver que ele ainda gera alguns pequenos artefatos, o que é normal para praticamente todas as tecnologias de Frame Generation, ainda não tem milagre para isso. Mas o que a gente consegue notar aqui é uma fluidez bem legal. É claro que você também consegue sentir, aqui eu estou testando no teclado e no mouse, a gente tem aqui o controle para testar, que é onde eles estavam mostrando a demo, você pode escolher, né? Se você for jogar no controle, eu vou dizer para você que tá bem jogável, tá? Porque é uma experiência diferente, né? Então, ó, você consegue sentir que tem, obviamente, né, um input lag, mas ele não torna injogável, principalmente quando você tá rodando com o máximo de Multi-Frame Generation. Quando você vai pro teclado e pro mouse, obviamente fica mais fácil de perceber, por isso que eu quis testar aqui. Você consegue perceber que tem, né, eu tô mexendo o mouse aqui, não sei se eu vou conseguir colocar, né, mas ó, tem, né, um ganhozinho de latência, aumenta, obviamente, o atraso, né, do comando que você tá mandando, mas, cara, é perfeitamente usável, e principalmente para a situação que eu tô colocando. É uma situação que você já tem performance e você pode escolher colocar o Frame Generation ou o Multi-Frame Generation. E a primeira demo que a gente conseguiu ver aqui foi com o Intel Panther Lake. Inclusive, tem muito mais sobre Panther Lake, que vai dizer bastante sobre como vai ser o futuro de CPUs e GPUs para desktop. Para isso, você vai ter que se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.